Universidade de Passo Fundo, em parceria com instituições de ensino como o IFIB, realizou na semana passada o Encontro Estadual de Educação em Direitos Humanos na Educação Superior. O Estúdio 4 aproveitou a presença dos convidados deste evento para tratar do tema Direitos Humanos, tão amplo e vasto que certamente não teremos tempo suficiente para aprofundar algumas questões. Estão com a gente no programa desta semana o diretor do IFIB, também representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Paulo Carbonari, o professor Márcio Tasqueto, que é coordenador da Divisão de Extensão da Universidade de Passo Fundo, o jurista e professor da Universidade de Brasília, José Geraldo de Souza Júnior, que foi também o conferencista de abertura do evento, e Rodrigo Ávila, o Idobro, professor da Universidade de Avellaneda, da Argentina, também participante do encontro. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso Estúdio 4 dessa semana. E eu começo com o professor Carbonari, para a gente contextualizar um pouquinho o nosso debate e saber do evento propriamente, não é, professor Carbonari? Qual foi a proposta, o que o evento se propôs na semana passada? Bem, na verdade, esse evento resulta de um processo que foi a criação de um grupo interinstitucional, são em torno de 15 universidades e instituições de educação superior do Rio Grande do Sul, que desde junho do ano passado vem se reunindo para discutir formas, estratégias, enfim, ações de direitos humanos na educação superior. E desse processo, desse grupo, que deve seguir para além do seminário e desse encontro, se pensou fazer, então, esse encontro que se chama de terceiro, porque já foram feitos dois no Instituto Porto Alegrense, IPA, em Porto Alegre, um em 2009 e outro em 2011. Então, a gente retoma esse processo que havia sido interrompido e dá seguimento a ele na ideia de encontrar alternativas para que os direitos humanos façam parte do cotidiano da educação superior, tanto no ensino, quanto na pesquisa, como na extensão. Inclusive porque desde 2012 o Brasil conta com diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, tanto na educação básica quanto na educação superior, que são diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão normativo da educação, e que recomenda que as instituições incorporem essa temática, essas questões de direitos humanos, tanto na sua programação, na sua institucionalidade, digamos assim, não de gestão, só como disciplinas. Não só. Inclusive, não necessariamente precisa ser uma disciplina. Pode ser uma disciplina, pode ser um tema transversal, pode ser um programa de estudos, pode ser iniciativas de pesquisa, enfim. A ideia é que direitos humanos seja um conteúdo crítico, reflexivo, discutido, portanto, dentro dos diversos espaços e ações que as instituições de educação superior desenvolvem. E esse evento realizado na universidade, a programação dele é bem complexa, não é? Foram divididos em mesas redondas, conferências, grupos de estudos temáticos. Na verdade, a gente trabalhou de manhã com propostas para que as instituições apresentassem um pouco o que elas têm de iniciativas, que a gente chamou de atividades temáticas. À tarde, chamou de rodas de conversa para aprofundar um pouco as questões, em grupos menores, portanto, sobre as questões de como os direitos humanos, de fato, aparecem, entra as dificuldades, os desafios. E depois, à noite, então, atividades mais abertas. Tivemos a conferência com o professor José Geraldo na abertura e depois mesas de debate com convidados. Então, foi esse o programa. Professor Márcio, o envolvimento da universidade nesse evento, acho que é um ponto. Mas a outra questão também é que a extensão da universidade, ela já vem trabalhando essa questão dos direitos humanos desde 2012. Com certeza, como o professor Carbonari mencionava, acho que é um dos grandes desafios das universidades, das instituições de ensino superior hoje é repensar profundamente o seu papel, a sua implicação, as suas estruturas, a forma como vem constituindo as suas políticas, né, suas práticas de gestão, uma sala de aula, né, suas políticas de pesquisa, suas políticas de extensão, né, na perspectiva dos direitos humanos. Então, o evento ele é um ponto de encontro entre várias, né, para esse debate e esse aprofundamento dessas questões, mas é um processo que a gente vem construindo já há algum tempo e tentando, de uma forma cada vez mais eficiente, efetiva, fazer esse debate em uma dimensão ampla da universidade. Na extensão, acho que vem fazendo bastante isso do ponto de vista dos projetos de extensão, do ponto de vista dos programas de extensão, das ações de extensão de forma geral e também nas grandes discussões, né, que a extensão hoje passa e que as universidades de forma geral passam. Talvez traduzindo em 3 grandes desafios que a extensão, né, de forma geral vem atravessando. O primeiro desafio é o desafio da curricularização, né, a forma como a gente
vincula todas essas discussões de uma perspectiva no currículo, na formação dos estudantes, né? Implicando esse atravessamento das grandes questões de direitos humanos na formação das diferentes áreas, né? E isso se desdobrando em pesquisa, ensino e extensão, numa perspectiva de indissociabilidade. Num outro desafio, a ampliação da participação dos estudantes do ponto de vista da sua atuação na extensão universitária. No momento que a gente pensa, essa curricularização significa que a grande possibilidade de fazermos com que os nossos estudantes tenham mais práticas extensionistas e, portanto, também nessa perspectiva dos direitos humanos possam efetivamente se vincular com as grandes questões sociais que atravessam a universidade, atravessam o território no qual a universidade está inserida, é fundamental que nós tenhamos uma participação mais ampla e efetiva dos estudantes em práticas extensionistas e outras dimensões da universidade. E terceiro, uma vinculação com o território de uma forma permanente, né? Vinculada a ações que se vinculam a políticas públicas, ações de movimentos sociais, ações de organizações não governamentais, sociedade civil, de uma forma ampla e que possam implicar numa formação mais adensada e, ao mesmo tempo, mais implicada com a realidade social brasileira, a realidade social da nossa cidade, né, e território e região, né, de uma forma mais consistente, visando enfrentar esses grandes desafios que são, né, comuns aí a todos nós, não só no Brasil, mas também, né, aproveitando também a visita e a estada aí do Rodrigo na América Latina, na Argentina, enfim, de forma ampla. De certa forma, o envolvimento dos alunos em programas de extensão que também têm relação com direitos humanos é mostrá-los, levá-los à realidade, não é, da questão dos direitos humanos. E numa dimensão dos direitos, né? Eu acho que de colocar essas ações, essas implicações que nós temos com as diversas problemáticas, seja qual for a área, né? Na educação, nas tecnologias, na saúde, enfim, no meio ambiente, sempre numa dimensão de direitos, né? De como essa formação ela tem que estar atravessada por essas discussões e isso faz parte, e portanto é o foco também do próprio evento, né? De uma educação em direitos humanos. E essa discussão que a gente está trazendo é uma educação especificamente no ensino superior, né? É fundamental que façamos isso, né? Cada vez mais. Bom, conferencista de abertura, não é, do encontro foi o professor Geraldo de Souza Júnior e a conferência, o tema da conferência, professor, é uma provocação, basicamente, não é? Porque direitos humanos, do que falamos e como que nos comprometemos, não é? Como é que foi a sua fala nesse dia? É uma continuidade de uma interlocução que eu venho mantendo já há algum tempo, especialmente com os coletivos que debatem a questão no Rio Grande do Sul. Esse ano eu estive na Conferência Estadual de Direitos Humanos que se realizou em Porto Alegre, envolvendo participantes de todo o estado, né? E é uma chamada para um trabalho reflexivo, crítico, contra-hegemônico no tema. Daí o título, que é, como disse, provocativo, e que nos convoca a refazer nossas crenças, nossas pré-compreensões nesse tema, porque este campo parece que é um consenso entre nós. Não é. Parece que todos dizemos a mesma coisa quando usamos a expressão. Não dizemos. E nossas trajetórias, nossos engajamentos nos provocam formas ideologizadas de uso da expressão, que está na boca de todo mundo, de quem é a favor e de quem é contra, de quem realiza e de quem nega direitos humanos. Então, em parte, a fala foi trabalhar a contrapelo, isto é, o que está por trás das expressões que nós usamos, que parecem expressões unívocas, mas são equívocas, né? Começar pelo fato de que quando nos relacionamos socialmente, nós usamos uma postura de reconhecimento à dignidade do humano, mas no nosso cotidiano nós negamos a humanidade do outro. Agimos de outra forma. Né? E um pouco discutir isso do que falamos, sobretudo no contexto de uma sociedade desigual, hierárquica, com
memória de uma origem colonial, em que o outro foi negado, em que a constituição do humano foi um processo dramático, e hoje é uma condição permeada por formas alienadoras do próprio humano, racismo, machismo, patrimonialismo, fundamentalismos, fascismos, né? Que no contexto da nossa vivência cotidiana se expressam nas tensões que estamos vivendo contemporaneamente no país, né? Em que temos dificuldade de reconhecer o lugar social e legítimo da mulher na sociedade, o lugar social e legítimo dos negros na sociedade, o lugar social e legítimo de quem se engaja nos movimentos sociais, todos contrapostos a uma política de criminalização quando estão em movimentos, em protagonismo, reivindicando direitos humanos. O professor Rodrigo, que veio da Argentina e veio trazer a experiência da extensão, né, na universidade da qual ele representa, dialogando aí com os direitos humanos. Como é que foi a apresentação dessa experiência, professor Rodrigo? Bueno, la experiencia fue muy positiva. En principio, para seguir construyendo estos lazos entre la Universidad de Paso Fundo y la Universidad de Avellaneda, lazos que no son casuales, sino que tienen que ver con procesos, digamos, de relación entre los dos países, entre Brasil y Argentina, en donde creo que cada vez es más claro nuestro destino común, nuestro destino o bien trágico o un destino de liberación, de realización de la dignidad de los pueblos en común. Fue muy grato ver corroborar una vez más que las problemáticas y los deseos y los anhelos de construir una universidad comprometida son muy similares a los procesos que estamos transitando en Argentina. Y para hablar de la problemática o de la temática de los derechos humanos, en Argentina tenemos que hacer una referencia, diría casi obligada, a la carga simbólica que tiene esa acepción a partir de nuestra historia reciente. Los derechos humanos en la Argentina, cuando uno piensa en esa categoría, inmediatamente piensa en los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar de 1976 a 1983 y se vincula con las luchas, con las peleas de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente de las Madres de Plaza de Mayo, y esto tiene un sentido con cómo se trabaja la temática de los derechos humanos en el presente desde la universidad, porque lo que se intenta es recuperar a partir de la experiencia con organizaciones, con instituciones, con distintas comunidades, poblaciones que están en vinculación con la universidad, se intenta recuperar esos procesos de lucha y de organización que hay detrás de un derecho realizado o bien de un derecho vulnerado. Eso por una parte, es decir, que la dimensión de los derechos humanos, y esto creo que en el encuentro quedó muy claro con la exposición del profesor C., quedó muy claro que tiene una dimensión fuertemente histórica y política, ¿no? No podemos pensar en el derecho humano como un abstracto, como un ideal abstracto, sino que es producto de disputas que tienen que ver con la distribución, con la circulación del poder en una sociedad, y en ese sentido la universidad y la Universidad de Avellaneda en especial, nosotros reconocemos que somos parte
de un proceso de ampliación del derecho a la educación superior. Es decir, el nacimiento de nuestra universidad, que es muy nuevo, muy reciente, tiene 5 o 6 años, tiene que ver con una política pública de ampliación de derechos, en este caso del derecho a la educación superior, y que hoy en día está en crisis por la compleja y difícil situación del país, y que de alguna forma esta situación compleja de crisis lo que hace es devolvernos a nosotros como comunidad universitaria, dejarnos más claro que nunca que cuando hablamos de derechos no estamos hablando de derechos de comunidades o de personas ajenas, digamos, de un otro exterior, sino que estamos hablando también de los derechos de la propia comunidad universitaria que es parte de esa comunidad o de esa sociedad. Hoy estamos atravesando una situación compleja donde la efectiva realización del derecho a una educación está en peligro, sobre todo para los sectores más vulnerables, y eso nos devuelve muchas preguntas, pero la certeza de seguir trabajando en ese compromiso, digamos, de la universidad com sua sociedade, com sua comunidade. A gente vai fazer um breve intervalo e já retorna.